Meus amigos, mesmo depois de ter saído o resultado oficial das eleições de Israel, Israel não consegue formar um governo. Isso porque o resultado não deu maioria a ninguém. O partido do Likud, o partido de Benjamin Netanyahu, ficou com 32 cadeiras e o partido de Benny Gantz, o azul e branco, ficou com 33, uma a mais. Parece importante, mas não significa nada, porque para formar o governo teria que, junto com sua coalizão, ter 61 cadeiras, ou seja, 50% mais um. E agora é que vem o problema. Acabadas as eleições, como nenhum dos dois líderes nas pesquisas e nos votos conseguiu expressar uma maioria, começa, portanto, outra disputa eleitoral, essa interna, nos bastidores. A disputa para ver quem será o indicado a formar o gabinete. Gantz disse que por ter uma cadeira a mais, o direito é seu. Benjamin Netanyahu, que com uma cadeira a menos, mostra que tem mais apoio, ou pelo menos um apoio mais consistente, ou seja, a direita, os conservadores e, fundamentalmente, os ortodoxos, os religiosos. No meio dos dois estão duas figuras importantes: o presidente de Israel e o presidente, o líder de um partido um tanto quanto polêmico. Estou falando de Lieberman, o chefe do partido Israel Beitanu. Lieberman é um caso interessante, um caso à parte. Ele está aqui no meio entre Benny Gantz e Benjamin Netanyahu. Essa foto é bastante interessante porque é exatamente a posição que se encontra hoje este senhor de rosto um tanto quanto engraçado. Lieberman chegou à política pelas mãos de Benjamin Netanyahu. E seguindo uma velha tradição israelense, a tradição da traição, e isso já nos vem à lembrança um fato histórico do passado que levou o nosso Senhor Jesus Cristo ao Calvário, Lieberman traiu o seu mentor político, traiu o seu padrinho político. Esfaqueou, figurativamente falando, Bibi Netanyahu pelas costas, quando, na primeira eleição desse ano, resolveu de última hora tirar o apoio que tinha prometido a Benjamin Netanyahu, que seria o necessário para Benjamin Netanyahu formar o gabinete. Tirou o apoio e Benjamin Netanyahu, ao invés de renunciar ao invés de formar o gabinete, resolveu pedir novas eleições. Bem, naquele momento, Lieberman queria poder, queria ascensão sobre o primeiro-ministro. Pediu, a sua reivindicação era de que Benjamin Netanyahu isolasse o seu apoio da ala mais conservadora, ou seja, da ala ortodoxa, colocando os ortodoxos na linha de frente de um problema em relação ao serviço militar. A exigência de Lieberman era que se aprovasse imediatamente uma lei obrigando todo cidadão de Israel a servir as Forças Armadas, inclusive, ou melhor, principalmente os religiosos, isentos desse serviço desde a fundação do Estado de Israel, desde a primeira Constituição, desde a Constituição do primeiro governo, do primeiro gabinete de Israel. Pois é, isso desagradou profundamente os religiosos que, na verdade, são o grande apoio de Benjamin Netanyahu. Lieberman fez a seguinte proposta para continuar dando apoio ao Likud. Pediu para que Benjamin Netanyahu passasse
delegasse o direito de ser primeiro-ministro a outro político indicado pelo Likud. Netanyahu não quis, evidentemente, e pediu novas eleições. Bem, por causa dessas novas eleições, Israel está aí, parado no tempo. Não consegue formar governo e cada vez divide-se mais. Divide-se pelo seguinte, porque os ataques a Benjamin Netanyahu estão muito fortes. Benny Gantz, com uma cadeira a mais, diz que Benjamin Netanyahu está morto politicamente, que o povo recusou Benjamin Netanyahu. Peraí, não é bem assim. A diferença é de uma cadeira só. Isso não permite Benny Gantz dizer que Netanyahu está morto, que o povo não o quer. Benjamin Netanyahu está muito desgastado e por isso não levou de lavada. Pesa sobre Netanyahu uma série de ações um tanto atrapalhadas, falas um pouco polêmicas e também suspeitas de corrupção. Mas isso não tira de Netanyahu uma história vitoriosa na política que levou Israel a um patamar superior nos últimos 10 anos. Não se pode negar. Então não existe esse, digamos, fim político de Netanyahu que Benny Gantz quer fazer emplacar no seu discurso. O que esse discurso tem provocado, na verdade, é mais ira por parte daqueles que apoiam Netanyahu e por parte do próprio Netanyahu, que ontem disse que não abrirá mão de negociar ele mesmo um novo governo. A proposta de Lieberman é que os dois grandes, Likud e Azul e Branco, façam um acordão para, enfim, formar um governo. Só que a condição é essa, que o Likud abra mão de Netanyahu. Querem um acordo com o Likud, porém sem a sua liderança principal, Netanyahu. E Netanyahu bate o pé dizendo que isso é impossível. Ele, Netanyahu, está disposto, já mudou um pouco o tom da sua conversa de ontem para hoje. Até terça-feira, Netanyahu era enfático em dizer que não faria acordo um governo de coalizão com o Azul e Branco. Ontem já mudou um pouco, dizendo que pode sim fazer um acordo com o Azul e Branco, desde que ele permaneça na liderança, no timão do navio. Não há acerto, portanto, nesse caso, as divergências são muito grandes. Pode ser que tudo termine mesmo na mão do presidente Rivlin, que indique que dê o seu voto de Minerva, use da sua prerrogativa de presidente e indique o líder que formará o gabinete, ou seja, indique o primeiro-ministro e aí cabe ao primeiro-ministro fazer o seu gabinete se conseguir. Isso é muito complicado para o presidente, porque pode demonstrar uma quase que inutilidade da sua indicação. Se o presidente indicar um candidato A ou B e nenhum dos dois conseguir fazer o governo, bem, ficaria ruim para o presidente. O presidente sabe que, no momento, aquele que ele indicar não terá condição de formar maioria, a menos que exista um acordo muito forte, combinações quase que sobrenaturais para tornar isso possível, o que no momento não é de clara percepção. Muita gente aqui no Brasil, aqui no canal, tem me dito, olha, é só oferecer dinheiro para essa gente que está tudo bem. Pode até ser. Eu particularmente penso que Lieberman gostaria muito de entrar num tipo de negociação assim. Ele daria o seu apoio, o apoio do seu partido, com 9 cadeiras, dependendo das ofertas recebidas.
Mas não penso que o que realmente interessa a Lieberman nesse momento seja dinheiro. O que Lieberman quer, na verdade, é preparar o próximo degrau para a sua ascensão política. Lieberman quer chegar lá, quer ser ele o primeiro-ministro. Não agora, mas quem sabe daqui a 2 anos, depois de um fracasso de um gabinete que já começou problemático, seja o fracasso de Netanyahu ou o fracasso de Gantz. É possível que Lieberman esteja apostando tudo em Gantz por imaginar que Gantz não terá condições de tocar um governo com todos os problemas que Israel tem no momento. Gantz fará um governo de esquerda e nós bem sabemos que a esquerda é sempre muito desastrosa e pode ter o seu gabinete fechado logo depois de aparecerem os problemas sérios que Israel tem pela frente. E aí quem se apresentaria como opção pacífica para assumir o governo? Lieberman. Esse é um homem que faz de tudo para chegar lá, basta ver como tratou o seu benfeitor na política. Este senhor não tem o menor constrangimento em ascender na vida puxando os tapetes daqueles que os ajudaram. Pois é. O problema de Israel, contudo, é muito grave, porque enquanto Israel está parada buscando encontrar condições para formar um governo, o tempo passa e os seus problemas de segurança aumentam cada vez mais. Até depois, amigos.